escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca trazia entre os dentes 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia os pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferira. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois
Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Cantemos o Salmo 23. Pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes faz-me deitar, às fontes de paz conduz. Minha alma a Deus vem restaurar, guia meu caminhar por justas veredas, faz-me andar por causa do nome seu. Morte me ameaça no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão. Mesa pões diante de mim, perante inimigos meus. Com óleo a fronte unges-me, borda o copo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Sim, todos os dias me seguirão, por todo o meu viver, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Leitura corrente do Novo Testamento no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um acebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si:
este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lhe, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta éfigie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia a ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante,
Chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aqui. Nesse momento, passa a palavra ao reverendo Josafá, no momento de pregação. Meus irmãos, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, único e verdadeiro Deus, com o seu Filho bendito, para a glória dele, nosso Salvador, Senhor Jesus, Senhor da Igreja, assentado à direita de Deus Pai, no seu trono de glória, e para o bem da Igreja, nosso bem espiritual, nós vamos abrir a santa e bendita palavra de Deus em Apocalipse, e nós vamos ler todo o capítulo de número 4, Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos acompanhar com santa reverência a leitura deste capítulo de número 4 de Apocalipse, último livro das Escrituras. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus aplique sua palavra gloriosa ao nosso coração, por sua graça, pelo seu poder. Vamos orar ainda e pedir isto ao Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que está sentado num alto e sublime trono,
tendo ao seu lado, à direita, o Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, mediador, sumo sacerdote das nossas almas, nosso irmão mais velho, que nos amou e entregou sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia por nós, para nossa justificação, foi assunto aos céus e lá assentamos com ele em lugares celestiais. Ó Senhor, ó Pai, nesta hora em que abrimos teu livro santo, fizemos a leitura do texto em que vamos expor, rogamos agora, Senhor, aquela assistência imprescindível do teu Espírito Santo, meu Deus, porque foi ele quem inspirou as Escrituras. Ele é teu Espírito Santo que nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. Que ele então agora possa tomar minha mente, meu coração, meus lábios, ungindo-me e dando-me a graça de poder com fidelidade expor a tua palavra. E nestes simbolismos aqui, Senhor, tão maravilhosos, que o Senhor conceda ao teu servo, ó Deus, a fidelidade de seguir aquilo que o Senhor mesmo tem proposto, conforme é a verdade em Cristo Jesus, para a tua glória, para o bem da igreja. Faze isto, Senhor, rogamos, com perdão dos nossos pecados. Oh, que tu te apiedes de nós e tenhas misericórdia, Senhor, e venhas nos abençoar nesse tempo tão difícil. Tem compaixão. Oramos assim, agradecidos, certo da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no capítulo 4 e agora, vamos dizer assim, é o ponto de onde não temos como mais voltar. É o ponto em que nós adentramos as regiões celestes. E é aqui, neste momento, que o apóstolo recebe a revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que têm de acontecer, porque foi esse o propósito para o qual ele foi chamado. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então nós estamos neste capítulo preparatório para começarmos vamos dizer, a saga neste capítulo tão gloriosa da revelação de Jesus Cristo ao seu servo, apóstolo João, e à sua igreja, que somos nós. Nós devemos sempre relembrar o nosso princípio de interpretação, porque os irmãos se lembram, já nos referimos a isso. Temos as diversas linhas. Os preteristas, que entendem que estas visões, estas coisas diziam respeito ao que haveria de acontecer na história da igreja logo nos seus primórdios. Então interpreta assim, desta forma, tentando aplicar aos Césares, ao Império Romano e as coisas que aconteceram ali na igreja primitiva no tempo de João. Mas nós não podemos seguir esta linha de interpretação, porque entendemos plenamente que o livro do Apocalipse é atual para nós hoje, e não só para aquela geração. Há aqueles, ao contrário, futuristas, que pensam que isso vai ainda acontecer. Então é para aquela geração que estará na hora mesmo em que estas coisas vão acontecer. Então toda a história da igreja até agora, o livro não teve nenhuma serventia, já que as coisas vão ainda acontecer. Não é assim. Nós seguimos a linha em que o relato das últimas coisas, elas acontecem em ciclos, 7 ciclos, são 7 narrativas com ângulos diferentes dos últimos dias.
Quando começam os últimos dias? No Pentecostes. Você se lembra quando Pedro interpreta a profecia de Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então Pedro diz: é isso que está agora acontecendo. Então os últimos dias começaram lá no Pentecostes. Então o que nós temos é uma narrativa de acontecimentos desde a descida do Espírito Santo, e que culminarão com o retorno do Senhor Jesus, nessa dispensação que nós chamamos do Evangelho. Então, nós fazemos parte da história. O que ele vai narrar aqui tem a ver conosco, porque é toda essa dispensação, e todos que fazem parte dessa dispensação estão na história, e é conosco. Então essa linha é a melhor de interpretação, e nós então vamos ver estas narrativas subsequentes, com selos, ais, trombetas, e vamos ver as implicações, porque em cada narrativa há ângulos diferentes e que são importantes para nós hoje. Uma coisa que nós precisamos definir é qual é o tema deste capítulo. Ele tem um tema, ele tem um objetivo, esse capítulo. É de estabelecer de modo muito claro esse tema. O tema do capítulo é o trono de Deus nos céus, ocupado, não vazio, ocupado pelo Deus triuno. E sendo este trono o centro de todo o universo, de todas as coisas que possam eventualmente existir e que Deus tenha criado. Então, este é o tema deste capítulo. É mostrar, antes de prosseguir nas revelações que vamos ouvir, que Deus está no trono, reina, e este trono é o centro e a razão de todas as demais coisas. Nós poderíamos dizer que este trono é o significado último da nossa existência, de tudo que acontece está relacionado com este trono e com Deus nele, Deus triuno, assentado nele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, este capítulo é muito importante para nós nesse sentido. Você deve ter estudado na escola, né, a respeito daquele Nicolas Copérnico, que fez aquela descoberta revolucionária de que, na verdade, o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol e os planetas, não é? Porque se pensava que era o contrário, que o Sol girava em torno da Terra. E foi uma descoberta assim revolucionária, aquela descoberta da teoria heliocêntrica. Pois bem, nós aqui estamos estabelecendo a teoria tronocêntrica, quer dizer, o trono está no centro, tudo gira em torno do trono. Ele é o centro do universo inteiro. Nós temos na Bíblia pelo menos 62 vezes mencionado o trono, mas só em Apocalipse 47 vezes é mencionado o trono, nunca vazio. O trono e Deus nele. E nós vamos dizer que isso também é muito importante para a igreja sofredora desta dispensação. É maravilhoso saber que o livro começa
a revelação do que vai acontecer, e de todos os ais, e de todas as coisas que vão acontecer, não acontecerão aleatoriamente, mas dirigidas e governadas por um Deus que está no trono e que tem objetivos definidos, certos, que não mudam e que serão atingidos esses objetivos com toda certeza. Então vamos iniciar o capítulo tendo isto em mente. Ele está aqui dizendo: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, há um arrebatamento, e nós devemos crer de forma espiritual e não corporal, né? O próprio apóstolo Paulo fala da possibilidade disso, se fora do corpo, no corpo não sei, mas então era no espírito mesmo. Ele se achou em êxtase no céu, em espírito, no céu. Meus irmãos, essa expressão, uma porta aberta e um lugar no céu, onde coisas acontecem espirituais, sob a direção de Deus que está no trono, é sem dúvida uma das verdades mais gloriosas e estonteantes que um crente pode guardar no seu coração. Porque nós estamos aqui andando numa luta grande, não é? E não vemos nada. Nós não temos esta visão. Nós não conseguimos ver. Não temos nenhuma noção do céu, deste lugar. As pessoas, elas estão correndo de um lado para o outro, e nem passa pela mente de que existe um lugar, agora mesmo, onde Deus está, onde existe um trono, onde há um movimento, coisas extraordinárias acontecendo. Eles não fazem ideia. Mas nós que somos crentes aprendemos, e Jesus nos ensinou de forma muito clara que existe este lugar. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Veja, a expressão do Senhor Jesus é uma expressão muito clara para nós, querendo comunicar um lugar onde que existe, onde Deus está, o Pai está, e preparou mansões para onde Ele vai, e depois vem nos buscar para nos levar para onde Ele estiver, estejamos nós também. Então existe o céu. Embora nós não possamos definir claramente, de modo a não deixar qualquer dúvida de como é este lugar, porque Deus não quis revelar esses detalhes, uma coisa é certa: existe este lugar. A porta foi aberta. João subiu até lá, e lá ele teve esta visão extraordinária. E agora Deus, pelo seu Espírito, quis registrar nas Escrituras aquilo que Ele quis nos revelar, e mesmo faltando detalhes, é preciso ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração: o mundo espiritual existe, o céu existe, há um lugar onde Deus está, e onde o trono está, e de onde vem e emana todas as ordens, e o governo soberano
de Deus e de Cristo. O crente precisa estar seguro nisso. Nós vamos andar nesse mundo com muitas lutas, mas o crente tem a condição, pelo Espírito Santo, de ter diante dos seus olhos os céus. Algumas pessoas acham que não é salutar pensar nos céus, e acham até que se nós andarmos pensando nos céus, nós vamos nos alienar daqui e das nossas obrigações, daquilo que temos que fazer para a glória de Deus. Mas isso é um erro, porque os puritanos, que foram as pessoas mais influentes, efetivas na luta aqui pelo reino de Deus no mundo, foram os que mais pensaram nos céus. E eles chegaram a dizer: os que mais pensam nos céus são os que mais fazem nessa terra, porque estão convictos e que estão dirigidos por Deus e guiados por Ele deste trono, para realizar a vocação que eles receberam de lá mesmo, para cumprirem aqui para a glória de Deus. Então, vale a pena pensar nos céus, além de nós termos diante de nós sempre aquela esperança maravilhosa. Nós não somos daqui, né? O texto diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, nossa pátria está nos céus. Nós devemos andar como cidadãos dos céus e ter isso sempre na nossa mente e no nosso coração. Esquecer disso é prejuízo, é gastar tempo só aqui e não entesourar nos céus. Então, essa é a primeira coisa que nós podemos ver, é que existe esse lugar, existe este céu. Agora, ele diz o que viu lá: imediatamente me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém assentado. Bom, então nós temos aqui um trono. Ora, meus irmãos, trono é lugar de rei, é lugar de governante. Trono, ele tem esta essência em si mesmo, da realeza, da soberania, do governo, de quem manda, de quem rege, de quem governa. Então, o trono não é um lugar onde Deus está e que pode influenciar ou pode não influenciar. Não! O trono nos céus rege e governa todas as coisas. É o centro, e de lá emana todo o poder que governa todas as coisas. E lá está ele, o Senhor, assentado. Nós devemos pensar, este alguém assentado é Deus mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois nós vamos ver pelo capítulo que as pessoas da Trindade vão aparecer, conforme a descrição que nós vamos ter. E esse que se acha sentado, verso 3, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Veja que Calvino dizia o seguinte, que a glória de Deus e muitas vezes a vontade de Deus, ou ser de Deus especialmente, não tem palavras de como descrever. Então, Deus balbuciou a sua palavra como uma ama faz com o seu filhinho, né? A linguagem que você fala com o bebê é assim, toda truncadinha, porque tentando ver se diminui a complicação para ela entender. Então Calvino diz a mesma coisa. Deus usa esta nossa linguagem paupérrima
paupérrima para tentar descrever o mínimo possível a glória da essência de Deus. Porque, meus irmãos, se a gente for prestar atenção nessas duas pedras, pedra de jaspe e de sardônio, por mais belas, brilhantes, fulgurantes que elas sejam, é um vislumbre pobre para descrever a glória desse que se acha sentado. Agora, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, é apenas para dizer, é brilhante, é glorioso, é brilhante, é glorioso. E para nós basta isto, é brilhante e glorioso. Não adianta pegar pedra de jaspe para mostrar que isso detrata. O que para nós importa é que o apóstolo só pôde escrever isto. Mas é muito, muito, mas muito mais. A glória daquele que está assentado no trono, o seu brilho, o seu fulgor é infinitamente maior do que pedra de sardônio, de jaspe. É um brilho glorioso, um fulgor que é de ofuscar, de cozinhar os olhos. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, ao meio-dia, o sol a pino, ele conta que viu uma luz muito mais brilhante do que o sol. Ofuscou a sua mente e ele caiu. Então, aquele que está sentado no trono, o seu brilho, o aspecto, o fulgor, a glória é indescritível. Não há palavras para descrever este fulgor. Mortal algum pode jamais penetrar e perceber e estar lá. Um texto que talvez possa nos ajudar nesta 1 Timóteo capítulo 6, no versos de 15 a 16, falando de Jesus, nosso Senhor, que está sentado no trono, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano. Eu vou ler o 14. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, 1 Timóteo 4, 14. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada. Manifestação dele. Pelo bendito e único Rei soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Então veja, meus irmãos, a luz inacessível, que homem algum é capaz de ver e se manter em pé. Aliás, nós temos um exemplo lá em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve esta visão e foi crítico, né, o que aconteceu. Ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça.
disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele teve esta visão, que foi diminuída, não é? Para que ele pudesse suportar, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, ele cai como morto e vou morrer, ai de mim. Então, o fulgor, o brilho, o esplendor, luz inacessível, onde Cristo está, onde Deus está, é alguma coisa que deve sempre, meus irmãos, mostrar a distância da divindade, do seu ser, da sua glória, do seu poder, de nós mesmos. Eu fico muito triste quando vejo esses ímpios fazendo música ou falando o cara lá de cima, ou coisas desse jeito. Quer dizer, eles não sabem de nada. Eles não sabem o que hão de encarar. Eles não imaginam o fulgor e a glória de Cristo. Mas a nós está sendo revelada. Então tem que haver temor, reverência, porque embora não estejamos vendo esta glória, nós pela fé estamos na presença deste Deus que é assim fulgurante e glorioso. Verso 3: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Um arco-íris. Meus irmãos queridos, nessa expressão nós temos a glória da graça de Deus. Esse arco-íris, mais especificamente, trata do Senhor Jesus Cristo. Porque o arco-íris é o selo e o sinal do pacto da graça que Deus fez com Noé, por causa do juízo terrível que aconteceu. Então Deus estabeleceu o arco como um sinal, um selo de uma promessa que Deus fez de não destruir a terra mais com água. Na verdade, é uma oportunidade que Deus está estabelecendo de graça para a salvação de homens antes da destruição com fogo que vai acontecer. Mas o que Deus quis mostrar é que o que estava no coração do Senhor, com o arco nas nuvens, era mostrar que Deus estava propondo uma pacificação, uma salvação em Cristo Jesus. Quando nós estivemos lá nos Puritanos, e o pastor David Murray nos mostrou os sinais da história da aliança, figuras tão maravilhosas. Ele nos mostrou que o arco é como um arco de flecha, só que o arco está apontado para cima, não é? Como se a flecha fosse não mais apontada para nós por causa dos nossos pecados, mas para cima, para atingir Deus mesmo. Era um anúncio de que o Senhor Jesus receberia a flecha da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então o arco-íris nos fala de graça, de que Deus tirou o arco virado para nós, que tão merecidamente deveríamos receber, e o apontou para Ele mesmo na pessoa do seu Filho. Então o arco-íris é um selo e uma proclamação do Evangelho, da graça maravilhosa do Senhor.
Agora o reverendo Joel Bick acrescenta uma coisa que achei tão interessante. Nós só vemos o arco pela metade, porque o arco ele é um círculo, na verdade. Interessante que alguns pilotos já conseguiram ver o círculo todo, mas nós só vemos pela metade. Mas Deus vê todo, porque o texto está dizendo assim: ao redor do trono, circundando o trono todo, o arco-íris 360 graus. Nós só vemos 180, mas no trono está 360. Deus está vendo o arco-íris todo. Então, Deus está recebendo este símbolo da graça, que é o seu Filho mesmo, para lembrar a graça em favor dos seus eleitos, que foram resgatados pelo sangue dele. Então, o arco-íris no trono, meus irmãos, é uma mensagem de esperança para nós, para a igreja do Senhor, salva pela graça, pelo sangue de Cristo, pelo arco-íris, sinal da graça, e que circunda o trono. E é interessante que nós temos aqui, olha, mais para frente um pouco, veja o verso 5, diz: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem tochas de fogo, que são os 7 espíritos. Esse verso 5 já é o contrário, já mostra o trono como um lugar de juízo. E isto é para trazer terror, porque o Deus é justo, Deus é santo, Deus não terá por inocente o culpado. Verso 5 diz: saem relâmpagos do trono, vozes, trovões diante do trono, e o Espírito de Deus, que é fogo na sua plenitude, está ali no trono. Temos um Pai todo-poderoso, santo, 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 que se ira por causa do pecado. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Temos o Deus Filho, o arco-íris, que proclama graça e misericórdia. Mas aqui, então, nós temos esses 2 aspectos do trono de Deus, que nós bem conhecemos, sabemos. Deus é justo, se ira, está irado, a ira de Deus se revela todos os dias com os homens, mas proclama graça e misericórdia. Essa visão do trono é a visão do Evangelho, não é verdade? Quer dizer, sua glória, sua santidade, sua ira por causa dos pecados, justo juízo proclamado, mas ao mesmo tempo graça, o arco-íris, proclamação de salvação pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Então é maravilhoso esta revelação de como é o trono de Deus para nós, não é? Ainda agora mesmo você está ouvindo este relato, esta exposição da descrição que o Espírito Santo dá do trono de Deus. Você está recebendo a proclamação do Evangelho. Você não pode enfrentar o trono de Deus, você não pode afrontar o trono de Deus, continuar afrontando o trono de Deus. Sai relâmpago, trovões, fogo consumidor. Não haverá chance alguma para você, a não ser que você, arrependido, se prostre, trêmulo, com boca no pó, clamando pela misericórdia de Deus e pelo arco-íris da graça de Deus, a proclamação da esperança de perdão e de salvação em Cristo Jesus.
No verso então o verso 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Bom, 24 pequenos tronos e 24 anciãos. Quem são estes anciãos? Estes anciãos são a representação da igreja do Senhor Jesus, tanto do Velho como do Novo Testamento. O número 24 sempre vai representar a igreja do Senhor toda, porque são 12 tribos, abrangendo a igreja do Antigo Testamento, e são 12 colunas ou 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Então nós temos 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos, representando a igreja do Senhor, vestidos de branco, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É a igreja do Senhor. E tem nas cabeças coroas. É a coroa da vida que o Senhor promete para toda a igreja. Então o que nós temos aqui é a igreja no lugar do trono. Olha, nós temos o trono no centro. Vamos ter 4 seres viventes que eu já vou explicar quem são, e mais aqui distante os 24 anciãos, que somos nós, é a igreja. Esta é uma visão que João está tendo da consumação. Então a igreja está lá já triunfante, vestida de branco, com coroas na cabeça, representado por esses 24 anciãos ao redor do trono. Então isso é uma mensagem para os crentes que estavam sofrendo, desanimados, vendo o mal se avolumar, parece que tudo está fora de controle. Será que nós vamos vencer? O livro é escrito para os crentes e dizer: vocês são mais do que vencedores. É como se o Senhor tivesse dando a eles a oportunidade de olhar e ver eles mesmos vestidos de branco, com coroa na cabeça, representados pelos anciãos diante do trono, eles e nós. É uma visão de ânimo para não desistirmos, porque o Senhor, aquele que predestinou, Ele mesmo chamou, e aos que chamou Ele mesmo justificou, e aos que justificou Ele glorificou. Já estão de branco, com coroas na cabeça. É a igreja triunfante, vencedora, ao lado do trono do Senhor. Não é maravilhoso? Não desanime, irmão. Esta é uma visão que o Senhor está dando para você, dizendo: você já venceu. Mas eu estou na luta aqui ainda, Senhor. Será que eu não vou cair? Não, você venceu. Então, os 24 anciãos somos nós, a igreja, ao redor do trono, vencedora, com coroas na cabeça. Verso 6 diz, os 5 já falamos: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Vamos seguir para vermos a descrição desses seres. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem são estes 4 seres viventes?
Bem, os anjos são miríades, miríades, miríades. Mas estes 4 seres viventes são querubins, anjos de Deus, com proeminência e que estão bem próximo ao trono de Deus. Mas por que esta figura destes anjos, que são proeminentes e, portanto, comandantes dos milhares de outros anjos, e que estão bem próximo do trono? Bem, a palavra de Deus nos diz que os anjos, eles são ministros de Deus, eles foram criados e são ministros que trabalham pelos que hão de herdar a salvação. Então, o que nós temos aqui é a igreja triunfante, mas estes seres celestiais, que são anjos, querubins, eles estão com asas ali diante do trono e com olhos, cheios de olhos. Isto são equipamentos que Deus concedeu a eles para poderem cumprir essa tarefa de servir a igreja. As asas é para ligeiro fazer o que Deus ordena fazer em favor dos santos. Os olhos é para que eles possam ver sem nenhuma dificuldade tudo aquilo que Deus tem determinado fazer. Agora, essa descrição, essa já é mais difícil de se interpretar, mas eu creio que a melhor interpretação é que estes aspectos que são descritos do rosto deles são aspectos que falam dos atributos de Deus, que lhes são conferidos para que eles possam fazer a obra em favor da igreja. Veja, diz assim: o primeiro é semelhante a leão, poder. Leão é a representação do poder entre os animais, é o rei dos animais, por causa do seu poder. Então, eles têm o poder de Deus para vir em socorro da igreja, esses seres viventes, esses anjos. Outro, a novilho, semelhante a novilho. Aqui, o novilho, o boi, ele é a representação da força. Eles têm força. Não só aqui há uma diferença entre o poder do leão, que é a coragem para enfrentar os inimigos, no caso espirituais também, mas a força do boi, que é a força e o poder de Deus. O outro, como de homem, é a inteligência. São seres inteligentes para lutar com inteligência em favor do povo de Deus. E o outro, como águia, que alcança voos soberanos. A águia é a representação do atributo da soberania de Deus. Então, são atributos de Deus comunicáveis, que são comunicados a esses seres viventes para que eles exerçam aquilo que está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles, falando de anjos, 1,14, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esses anjos são equipados e a eles é comunicado parte desses atributos de Deus: coragem do leão, a força do boi, a inteligência do homem e a soberania da águia,
para que eles realizem este trabalho, tendo cada um deles respectivamente 6 asas e estão cheios de olhos. Veja a presteza com que eles têm de cumprir a obra de Deus, essas 6 asas. E os olhos, porque eles veem sem dificuldade, em nome do Senhor, aquilo que é preciso fazer em favor da igreja. Aí nós temos o louvor e a adoração destes seres viventes. E quando esses seres viventes cantam, prestam esta adoração ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, quando eles fazem isso, verso 9, e dão glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão, e diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Meus irmãos, veja a igreja tão reconhecida, tão cheia de gratidão. Nesse momento em que se dá a glória, e os 4 seres viventes adoram aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, quer dizer, a igreja, não tem coragem de ficar com a coroa. Tira a coroa, deposita, atira ali para o trono e diz: tu és digno, Senhor nosso, Deus nosso, tu és digno, não a nós, não a nós, ao teu nome da glória, porque tu és digno, só tu és digno de receber glória, honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Quer dizer, a igreja reconhecida da graça, da misericórdia, da bondade de Deus e da própria criação dela, se prostra em adoração humildemente, colocando as coroas ao pé do trono. Agora, meus irmãos, evidentemente que isto é para que a gente já comece a ensaiar agora, né? Já a ter esta mesma atitude, porque é uma loucura quando nós encontramos tanta soberba dentro da igreja. Soberba nas oportunidades. É como Paulo diz: mas o que é que vocês têm que não receberam? E por que tem essa jactância? Quer dizer, meu Deus, não somos nada. Deus graciosamente nos socorreu, nos salvou e nos deu do seu Espírito e dos dons graciosos. E então nós nunca podemos perder de vista esta humildade. Tire a coroa. Deus realmente lhe abençoou. Você foi distinguido. É um amor eletivo, glorioso. Eu não gosto desses cânticos que falam você tem valor e tal, ou artigos, ou pessoas que... A gente sabe que Deus foi gracioso e nos distinguiu de forma tão maravilhosa, tão extraordinária. Mas a gente nunca pode perder este espírito de humildade, de indignidade nossa. Quer dizer, eu sou alguém miserável, pecador, com uma coroa na cabeça. Eu nunca posso esquecer disso. Deus quis botar essa coroa, mas eu sou miserável, pecador. Isso deve estar sempre em nosso coração para buscarmos a humildade diante de Deus. Veja, esses 24 anciãos representam a igreja sem pecado mais, roupas brancas, vencedoras. Mas aqui está um sinal
de que eles nunca se esquecerão pela eternidade afora de que são indignos e que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Graça, favor imerecido, misericórdia é não receber o que merecíamos. Nunca vamos esquecer, e vamos tirar a coroa e colocar lá, porque lembramos disso. Tu és digno, somente tu, de criar, porque criaste todas as coisas, e todas por tua vontade vieram a existir. Então, este sentido, meus irmãos, tem que existir agora e vai continuar pela eternidade, que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria concluir com 3 coisas que são importantes aqui com relação ao trono, só concluindo, para lembrar. É um trono de glória. O verso 2 nos fala isso, não é? O verso 2 nos diz: imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse assentado é semelhante um aspecto à pedra de jaspe. Então é glória, brilho, glória. A glória de Deus é o centro do universo. Olha, nós somos calvinistas, graças a Deus, porque Deus abriu os olhos de João Calvino e de todos na história. Foi o que se destacou em ter esta visão da glória de Deus manifestado em tudo, em todas as coisas. Tudo tem a chancela da glória de Deus, em todos os campos, em todas as áreas do conhecimento. A glória de Deus, a glória de Deus. É como se ele tivesse tido esta visão do trono e compreendesse que e não tivesse mais condição de olhar para nada sem ver a glória de Deus. Por isso é que então ele constrói esta doutrina gloriosa, bíblica: soli Deo glória. A Deus somente glória. E de então ensinar que nós só temos uma razão e um objetivo de respirar aqui nesse mundo: a glória de Deus. Viver pelo trono, para o trono, para a glória de Deus. Então, se você diz que é calvinista, então o soli Deo glória tem que estar no seu coração, na sua mente. Porque Deus concedeu a este irmão esse entendimento que é o das Escrituras. Devemos viver para a glória de Deus somente, em tudo que for fazer. Se não for para a glória de Deus, então é pecado, não faça. Se é para viver para a glória de Deus, então fuja daquilo que envergonha e que empana e detrata a glória de Deus. Se há um trono de glória, e ao torno do qual roda e vira todo o universo, então nós entendemos que só podemos existir pela glória de Deus ou para a glória de Deus. A segunda coisa é que o trono é juízo. Lembrar disso: relâmpagos, trovões, justiça, santidade. Então deve haver sempre temor e tremor no nosso coração, reverência, santo temor e reverência, porque Deus é um fogo consumidor. Principalmente, meus irmãos, quando nós tratamos das coisas de Deus. Porque veja, eu acho estranho que pessoas dizem assim: o humor é um dom de Deus. Eu vejo até pessoas que pensam assim: eu uso o humor para a glória de Deus. É estranho isso, porque o humor é de fato um humor bom. Nós somos criaturas alegres, nós podemos nos servir do humor quando ele é puro, ele é santo. Mas as coisas de Deus
palavra de Deus, nome do Senhor Jesus Cristo, nome santo de Deus, o nome do Espírito Santo e as coisas espirituais, nós devemos tratar delas com temor e tremor. Você nunca viu falar, qualquer registro das Escrituras, do Senhor Jesus tratar com humor ou rir, tratando das coisas do Pai. Então, são sérias, exige reverência, temor. Nós podemos ter humor em outra circunstância, em outro contexto, mas não nas coisas espirituais, porque o trono de Deus está lá e exige, demanda reverência, temor e tremor. Terceiro, graças a Deus é um trono de graça. O arco-íris está lá. Oh, que mensagem gloriosa, de esperança. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a mensagem do arco-íris é oportuna, de esperança, de salvação, para qualquer pecador, o mais miserável que possa existir nesse mundo. Eu sinto dificuldades, eu vou dizer aos irmãos, eu estou falando uma fraqueza minha, viu? Uma fraqueza. Eu sinto dificuldade de me compadecer de certos pecadores. Eu tenho uma raiva de ladrão que se pudesse, eu faria a pena de morte no infeliz. Mas eu estou errado. Eu estou errado. Eu vi no Facebook aí, e está bombando aí, e eu vou confessar, quando eu vi o filminho, eu senti uma satisfação lá dentro. Pecaminosa, viu? Estou dizendo logo. Porque o rapaz está na moto, e aí, vocês devem ter visto, aí outro veio para assaltar com uma arma desse tamanho, e aí pegou, tomou a moto, e aí estava já se aprontando para sair, porque ele estava com outro, né, que fez a volta para ir embora com a moto roubada. Apareceu um guarda que saiu, soldado saiu do carro que estava perto e pá, 2 tiros. Aí o bichinho foi lá e caiu ali. Então, toma, infeliz. Mas, meus irmãos, a moça dos direitos humanos chorou. Aí todo mundo ficou revoltado com a moça porque ela chorou com o ladrão. De que lado a gente ia ficar? A gente fica pensando. É claro, a moça do direito humano, ela não tem o Espírito Santo para ter pena daquela alma que eu não sei se morreu, o rapaz, mas iria para o inferno. Eu não sei que eu não quero dizer que você deve chorar como a moça dos direitos humanos, mas você deveria chorar porque é um pecador miserável. Satanás está usando esse moço, ele é infeliz, ele não tem Deus no coração, ele está indo para o inferno, e nós devíamos derramar lágrimas de compaixão. Nós valorizamos mais a moto do que a alma do rapaz. Não está certo, irmãos, não está certo. Deus precisa operar no nosso coração. É verdade, a violência está demais. Mas, meus irmãos, a falha é nossa. A igreja tem falhado, a igreja não prega o evangelho, a igreja está ensimesmada, a igreja está no interesse
da prosperidade, do mundo. A igreja perdeu paixão pelas almas. A igreja não está buscando o trono da graça de Deus em lágrimas pelas almas perdidas. Não tem jejuado, não tem orado. A igreja não está fazendo o seu papel. A igreja não tem direito de sorrir e de ter satisfação de que um ímpio morra e vai para o inferno. Não tem direito. Nós não temos. Eu me lembro de David Wilkerson. No tempo da minha mocidade, eu li A Cruz e o Punhal. E aconteceu a mesma coisa. Ele estava lendo o jornal e viu a figura de uns moços que haviam trucidado e matado, não sei, outras pessoas, e que estavam no julgamento. Ele olhou para o rosto daqueles moços, lendo o jornal, ele chorou. Almas perdidas. E ele então não aguentou e foi para o tribunal. Ele foi para o tribunal e lá, procurando olhar e ver os moços, ele entrou no tribunal. E quando os moços ali se levantaram para ouvir a sentença, ele levantou e gritou: "Senhor juiz, tem misericórdia desses moços, tem misericórdia, busque uma chance de recuperá-los." E foi cala a boca, foi uma confusão, o juiz mandando ele calar-se, e os repórteres tirando foto dele e tal. Ele, desatinado, fez isso. Foi tirado à força do tribunal. E ele começou um trabalho no Brooklyn com os viciados. E a primeira vez que ele entrou no Brooklyn, jovem, sozinho, com a Bíblia na mão, correndo risco de vida, quando ele foi cercado pelos marginais, alguém disse: "Ei, esse é o moço que gritou em favor dos que estavam sendo condenados. É o pastor que gritou, e saiu no jornal a foto dele." Aí eles, desarmados, David Wilkerson começou um trabalho glorioso, maravilhoso, de centro de recuperação. E centenas foram alcançados, se não milhares, pela graça de Deus, através de centros de recuperação que se multiplicaram a partir dele. Meus irmãos, o trono é de juízo, mas esse juízo pertence a Deus. A nós pertence a graça que Deus nos deu para distribuir com compaixão e misericórdia por esses que se perdem ao nosso redor. Que Deus tenha compaixão e que essas coisas que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, visões santas e gloriosas desse Deus e do seu trono, dos céus, desse lugar maravilhoso, possa nos fazer amar mais, evangelizar mais, orar mais pelos perdidos, buscar mais a santidade, porque esse lugar é lugar santo e de santos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se o Senhor não tiver misericórdia, estamos perdidos. A nossa tendência é não seguirmos as orientações do trono e ordens do trono. A nossa tendência é seguir o mundo e a nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Clamamos para que o Senhor opere com graça em nosso coração, para que a palavra se nos adiante
no poder do teu Espírito Santo, e nos converta. Tire o que há de mal e de ruim no nosso coração e nos enche do teu amor. Tem misericórdia, Senhor. Rogamos que tu tenhas compaixão de nós e da tua igreja, meu Deus, nesta hora tão difícil. Oramos no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador, Senhor, que está sentado neste trono e brilha, seu fulgor é enorme, luz inacessível, mas que se compadece de nós e de todos que invocam o seu nome. Deus que está presente aqui conosco, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Está sentado.